Capítulo 35. Elizabeth despertou na manhã seguinte com os mesmos pensamentos que a fizeram, por fim, fechar os seus olhos. Ela ainda não podia se recuperar da surpresa do que acontecera. Era impossível pensar em qualquer outra coisa e, totalmente indisposta para os afazeres, decidiu logo depois do desjejum a se permitir exercitar ao ar livre. Estava seguindo diretamente para o seu passeio favorito quando a lembrança de que o Mr. Darcy às vezes ia para lá a deteve. E, ao invés de entrar na propriedade, subiu a alameda que a conduzia para longe da estrada principal. A cerca da propriedade ainda era o limite por um dos lados, e ela logo passou por um dos portões de acesso ao terreno. Depois de caminhar 2 ou 3 vezes por aquela parte da alameda, foi tentada, pelo prazer da manhã, a parar num dos portões e olhar a propriedade. As 5 semanas que ela já havia passado em Kent tinha feito uma grande diferença no campo e cada dia se somava ao verdejar das tenras árvores. Estava a ponto de continuar sua caminhada quando viu o relance de um cavalheiro dentro do bosque que bordejava a propriedade. Ele se movia naquela direção e, temerosa de ser o Mr. Darcy, tomou o caminho diretamente oposto. Mas a pessoa que avançava estava agora próxima o suficiente para avistá-la e, indo adiante com ansiedade, pronunciou seu nome. Ela se afastara, mas ao se ouvir chamada, porém com uma voz que provava ser Mr. Darcy, se moveu novamente na direção do portão. Nisso, ele também chegara ali e, segurando uma carta que ela instintivamente pegou, disse com um olhar de arrogante compostura: estive caminhando pelo bosque há tempo com a esperança de encontrá-la. Far-me-á a honra de ler esta carta? E então, com uma leve reverência, virou-se novamente para as plantações e logo se perdeu de vista. Sem a expectativa de prazer, mas com a mais forte curiosidade, Elizabeth abriu a carta e, para sua crescente surpresa, percebeu um envelope contendo 2 folhas de papel carta, escritas quase na totalidade com uma mão bem firme. O próprio envelope estava preenchido. Retomado o seu caminho pela alameda, ela começou a lê-la. Estava datada de Rosings, às 8 horas da manhã, e assim seguia: não se alarme, minha cara, ao receber esta carta, com a apreensão de conter alguma repetição daqueles sentimentos ou a renovação das ofertas que, na noite passada, lhes foram tão desgostosas. Escrevo sem a intenção de lhe causar dor ou de me humilhar, ao me demorar nos desejos que, pela felicidade de ambos, não podem ser tão rapidamente esquecidos. E o esforço que a formação e a leitura desta carta deve ocasionar deveria ter sido poupado, se meu caráter não exigisse que fosse escrita e lida. Deve, portanto, perdoar a liberdade com que exijo sua atenção. Seus sentimentos, eu sei, irão investi-la sem sua vontade, mas eu a exijo pela sua justiça. De 2 ofensas, cada uma de uma natureza diferente, e de maneira alguma da mesma magnitude, acusou-me noite passada. A primeira mencionada foi, independentemente dos sentimentos de ambos, que desuni o Sr. Bingley de sua irmã, e a outra, que eu, desafiando vários clamores, desafiando a honra e a humanidade, arruinei a imediata prosperidade e destruí as perspectivas do Sr. Wickham. Abandonar, proposital e atrevidamente, o companheiro de minha juventude, o reconhecido favorito de meu pai, um jovem que mal tinha outra dependência senão a nossa patronagem,
e que fora levado a esperar que a exercesse. Seria uma depravação para a qual a separação de dois jovens cuja afeição poderia crescer em poucas semanas. Não pude trazer comparação, mas pela severidade da culpa que foi lançada tão liberalmente na noite passada, respeitando cada circunstância, devo esperar que no futuro eu esteja livre, quando o seguinte relato de minhas ações e de seus motivos forem lidos. Se na explicação destes, o que me é devido, estiver sob a necessidade de relatar sentimentos que podem ser ofensivos aos seus, apenas posso dizer que lamento. A necessidade deve ser obedecida, e mais desculpas seriam absurdas. Não estava há muito em Hertfordshire, antes de ver, junto com outros, que Bingley preferia sua irmã mais velha a qualquer outra na região. Mas não foi até a noite de baile em Netfield que eu pude aprender seu sentimento como uma séria ligação. Já o vira frequentemente apaixonado antes. No baile, enquanto tive a honra de dançar com você, soube pela primeira vez, por um comentário acidental de Sir William Lucas, que as atenções de Bingley para com sua irmã deram origem a uma expectativa geral pelo casamento deles. Ele falava disso como um fato consumado, do qual apenas a hora ainda não estava certa. A partir de então, observei atentamente o comportamento de meu amigo e pude então perceber que sua inclinação por Miss Bennet ia além do que já testemunhara. Também observei sua irmã. Seu jeito e seus modos eram francos, alegres e cativantes, como sempre, mas sem qualquer sintoma de uma estima peculiar. E fiquei convencido, pela análise daquela noite, que, embora ela recebesse as atenções dele com prazer, não as convidava a qualquer retribuição de sentimento. Se você não estivesse equivocada sobre esse ponto, devo ter cometido um erro. Seu conhecimento superior de sua irmã deve fazer o último caso mais provável. Se fui conduzido por tal erro a infligir dor sobre ela, seu ressentimento não seria irracional. Mas não devo ter escrúpulos em assegurar que a serenidade do semblante e ar de sua irmã foram tais que poderiam dar ao mais arguto observador a convicção de que, embora seu temperamento seja amável, seu coração não era susceptível de ser facilmente tocado. Que fui desejoso em acreditar na indiferença dela, é certo, mas me aventuro a dizer que minha investigação e minhas decisões não foram usualmente influenciadas por minhas esperanças ou temores. Não acredito que ela seja indiferente porque assim o desejo. Acreditei numa convicção imparcial, tão verdadeira quanto a desejava na razão. Minhas objeções ao casamento não eram só aquelas que noite passada reconheci como a mais extrema força da paixão a ser colocada de lado. No meu próprio caso, a falta de conexões não seria um mal tão grande para meu amigo quanto para mim. Mas havia outras causas de repugnância, causas que, embora ainda existentes e existindo num grau semelhante em ambas as instâncias, eu tinha tentado esquecer, pois não estavam imediatamente diante de mim. Essas causas devem ser expressas, porém, brevemente. A situação da família de sua mãe, embora objetável, não era nada em comparação à total falta de propriedade tão frequente, tão quase uniformemente traída por ela mesma, por suas 3 irmãs mais jovens e, ocasionalmente, até pelo seu pai. Perdoe-me, dói-me ofendê-la, mas entre sua preocupação pelos defeitos de seus parentes mais próximos e seu desprazer por esta representação deles, deixe que seja consolada ao considerar que, tendo vocês se conduzido de modo a evitar qualquer parcela de tal censura, é um elogio não menos geralmente concedido a você e a sua irmã mais velha, do que honorário ao senso e ao temperamento de ambas. Direi apenas mais que, do que se passou naquela noite, minha opinião de todas as partes se confirmou e cada indução pesou sobre o que me conduziu antes
preservar meu amigo do que considerei como uma relação mais infeliz. Ele deixou Nashville para ir a Londres. No dia seguinte, como você, estou certo, se lembra, com o desígnio de logo retornar. Meu papel agora deve ser explicado. A inquietação das irmãs dele logo foram igualmente suscitadas com a minha própria. A coincidência de nossos sentimentos logo foi identificada e, da mesma maneira, sensíveis de que não se poderia perder nenhum tempo em separar o irmão delas. Rapidamente decidimos nos juntar a ele em Londres e assim partimos. E lá, prontamente me engajei no ofício de apontar ao meu amigo os certos malefícios de tal escolha. Eu os descrevi e os reforcei com sinceridade. Mas, embora esses argumentos pudessem vacilar ou adiar sua determinação, não suponho que, em último caso, teriam evitado o casamento, não fossem eles secundados pela certeza, que não hesitei em dar, da indiferença de sua irmã. Antes, ele acreditara que ela retribuía suas atenções com uma consideração sincera, se não igual, mas Bigley tem uma grande modéstia natural, com uma dependência mais forte em meu julgamento do que no dele próprio. Convencê-lo, portanto, que ele se enganara não foi uma tarefa difícil. Persuadi-lo a não voltar a Hertfordshire quando aquela convicção fora dada não deu nenhum trabalho. Não posso me culpar por ter feito esse tanto. Há, porém, uma parte de minha conduta, em todo o caso, que não reflito com satisfação, a de que eu me concedi a adotar as medidas da artimanha a ponto de ocultar dele que sua irmã estava na cidade. Eu mesmo sabia, como era sabido por Miss Bigley, pelas irmãs Bigley. Contudo, o irmão dela era ignorante quanto a isso, que eles pudessem ter se encontrado sem mais consequências, talvez fosse provável, mas a consideração dele não parecia morta o suficiente para que ele a visse sem algum perigo. Talvez essa supressão, esse disfarce seja meu. Está feito, porém, e com a melhor das intenções. Sobre esse assunto, não tenho nada mais a dizer, nem mais desculpas a oferecer. Se feriu os sentimentos de sua irmã, foi feito sem o saber, e ainda que os motivos que me guiaram possam lhe parecer muito insuficientes, ainda não descobri como condená-los. Com respeito à outra, mais substancial acusação de ter prejudicado o Sr. Wickham, apenas posso refutá-la ao expor diante de você toda a relação dele com minha família. Do que ele particularmente me acusa, ignoro, mas quanto à verdade do que irei lhe contar, posso convocar mais de uma testemunha de indubitável veracidade. Sr. Wickham é o filho de um homem muito respeitável, que por muitos anos gerenciou todas as propriedades de Pemberley e cuja boa conduta na execução do que lhe foi confiado naturalmente inclinou meu pai a lhe ser útil e, portanto, sobre George Wickham, que era seu afilhado, sua bondade foi liberalmente investida. Meu pai o apoiou na escola e logo depois em Cambridge. Ajuda da mais importante, pois seu próprio pai, sempre sem dinheiro, devido à extravagância da esposa, não seria capaz de lhe proporcionar a educação de um cavalheiro. Meu pai não era apenas apaixonado pela companhia desse jovem, cujos modos eram sempre cativantes. Também o tinha em grande conta e, esperando que a igreja fosse sua profissão, pretendia sustentá-lo nisso. Quanto a mim, já são muitos anos desde que comecei, pela primeira vez, a pensar sobre ele de modo diferente. As propensões ao vício, a falta de princípios que ele cuidadosamente ocultava do conhecimento de seu melhor amigo. Não escaparia da observação de um jovem com praticamente a mesma idade e que teve a oportunidade de vê-lo em momentos desprotegidos, o que o Sr. Darcy não poderia ter. Aqui, novamente, devo lhe causar dor, cuja intensidade apenas você poderá dizer. Mas, quaisquer que sejam os sentimentos criados por Sr. Wickham, a suspeita sobre tal natureza não deve evitar que eu revele seu verdadeiro caráter, mas acrescenta outro motivo.
Meu excelente pai morreu há cerca de 5 anos. E sua ligação com o Sr. Wickman foi até o final tão firme que, em seu testamento, particularmente, o recomendou a mim para promover seu progresso do melhor modo que sua profissão permitisse. E caso ele se ordenasse, desejou que uma valiosa residência familiar fosse dele, assim que se tornasse vaga. Havia também um legado de 1.000 libras. Seu próprio pai não sobreviveu muito tempo ao meu, e meio ano após esses acontecimentos, o Sr. Wickerman me escreveu para informar que, tendo finalmente decidido-se a não se ordenar, esperava que eu não considerasse inapropriado que tivesse a expectativa de receber algum benefício pecuniário imediato, ao invés da nomeação, da qual ele não se beneficiaria. Tinha certa intenção, acrescentou, de estudar direito, e eu deveria estar ciente de que o rendimento sobre 1.000 libras seria um apoio insuficiente para tanto. Preferi desejar a acreditar que estivesse sendo sincero, mas de qualquer forma estava perfeitamente pronto a aceitar a sua proposta. Sabia que o Sr. Wickham não deveria ser um clérigo. Assim, o negócio foi logo acertado. Ele desistiu de qualquer direito de assistência na igreja, se fosse possível que estivesse em posição de recebê-la, e aceitou, em troca, 3.000 libras. Toda a ligação entre nós parecia estar então dissolvida. Achei inconveniente convidá-lo a Painsbridge ou admitir sua companhia na cidade. Acredito que viveu principalmente na cidade, mas seu estudo de direito era uma mera farsa. E estando livre, então, de todas as condições, sua vida era ócio e esbanjamento. Por 3 anos, mal soube dele, mas com o fim da incumbência de legado que lhe fora planejado, ele me pediu novamente uma carta de apresentação. Suas circunstâncias, assegurou-me, e não tive dificuldade em acreditar, eram demasiadamente ruins. Descobriu que o direito era um estudo não muito lucrativo e estava agora absolutamente decidido a se ordenar, se eu lhe oferecesse o legado em questão, do qual ele confiava que poderia haver pouca dúvida, pois estava certo de que eu não tinha outra pessoa para manter e não poderia ter esquecido as intenções de meu venerado pai. Dificilmente poderá me culpar por recusar a cumprir com esse pedido, ou resistir a todas as suas repetições. Seu ressentimento era proporcional ao incômodo de suas circunstâncias, e ele era, sem dúvida, violento em me detratar a outros quanto suas reprovações a mim. Depois desse período, qualquer aparência de um relacionamento se esvaiu. Como ele vivia, não sabia, mas no último verão, ele novamente se intrometeu em minha vida da maneira mais dolorosa. Devo agora mencionar uma circunstância que eu mesmo gostaria de esquecer e que nenhuma obrigação, além da presente, deveria me induzir a revelar a qualquer ser humano. Tendo dito isto, não tenho dúvida sobre sua descrição. Minha irmã, que é mais de 10 anos mais nova que eu, foi deixada à guarda do sobrinho de minha mãe, o coronel Fitzwilliam, e a minha própria. Há cerca de 1 ano, ela foi retirada da escola e colocada numa instituição em Londres, e no último verão ela foi até Ramsgate com a senhora que a presidia, e para lá também foi o Mr. Wickham, sem dúvida com outras intenções, pois lá se provou haver um relacionamento anterior entre ele e Miss Young, cujo caráter estávamos infelizmente enganados. E pela sua conveniência e ajuda, ele chegou a se recomendar a Georgiana, cujo coração afetuoso reteve uma forte impressão da bondade dele para com ela, quando criança, o que a persuadiu a acreditar que estava apaixonada e consentiu fugir com seu enamorado. Ela tinha então 15 anos, o que lhe serve de desculpa, e depois, afirmando sua imprudência, fico feliz de acrescentar: devo o conhecimento disso a ela mesma. Juntei-me a eles inesperadamente, alguns dias antes de sua premeditada fuga, e então Georgiana, incapaz de aguentar a ideia de entristecer-se e ofender um irmão a quem quase considerava como um pai, tudo me contou. Pode imaginar o que senti e como agi. A consideração pela reputação e pelos sentimentos de minha irmã evitou qualquer exposição pública, mas escrevi a Miss Wickman
que deixou o lugar imediatamente. E senhorita Young foi, claro, afastada de sua função. O principal objetivo de Miss Wickham era, inquestionavelmente, a fortuna de minha irmã, que é de 30.000 libras. Mas não posso deixar de supor que a esperança de se vingar de mim era um forte estímulo. Sua vingança teria sido, de fato, completa. Essa, minha cara, é uma narrativa fiel de todos os eventos sobre os quais temos debatido. E se não as rejeitar inteiramente como falsas, irá, espero, me absolver de agora em diante da crueldade para com Miss Wickham. Não sei de qual maneira, sob qual forma de falsidade ele lhe impôs, mas seu êxito não deve, talvez, nos surpreender. Ignorante como estava de tudo relativo ao que concernia a nós, você nada poderia detectar e a suspeita claramente não é sua inclinação. Você pode, possivelmente, se perguntar o porquê de tudo isso não lhe ser dito noite passada. Mas eu não me dominava o suficiente para saber o que poderia ou deveria ser revelado. Pela verdade de tudo aqui relatado, posso apelar mais particularmente ao testemunho do coronel Fitzwilliam, que pelo nosso próximo parentesco e pela constante intimidade e ainda mais, como executor do testamento de meu pai, teve inevitável conhecimento de todos os detalhes desses acontecimentos. Se seu repúdio a mim tornar minhas afirmações sem valor, não poderá evitar, pelo mesmo motivo, de confiar em meu primo. E para que possa haver alguma possibilidade de consultá-lo, devo encontrar alguma oportunidade de pôr esta carta em suas mãos no decorrer da manhã. Apenas acrescentarei: Deus lhe abençoe. Fitzwilliam Darcy. Fim do capítulo 35. Se você gosta do nosso conteúdo, eu te convido a nos seguir, se inscrevendo no canal, deixando um comentário que é importante e também o seu like, que é muito importante. Até o próximo capítulo.